durante um almoço em família, uma visita inesperada. Pensamentos, ilusões e realidade se misturam na casa de Dona Valentina, enquanto o convidado altera o cotidiano da pobre senhora. Inspirado na obra de Caio Fernando Abreu e criado por alunos da Unesp em Bauru, A Visita é o filme de hoje do Curta Unesp. Olá, seja bem-vindo ao Curta Unesp, o programa que põe em cartaz produções universitárias e independentes de todo o Brasil. Uma história com elementos fantásticos que combina estranhamento e cotidiano. Até onde vai a realidade e começa a imaginação? Junte a isto o talento de um dos mais conhecidos contistas brasileiros. Esta mistura foi o ponto de partida para alunos da Unesp em Bauru desenvolverem um curta-metragem repleto de experimentações visuais. Seja mais um convidado de A Visita. Para conhecer os bastidores de A Visita, nós recebemos a diretora, a Mariana Shigekil, e a diretora de arte, a Daniela Suidrack. Daniela, Mariana, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Curta Unesp. E assim, para a gente começar o programa, gostaria que vocês contassem para a gente como que vocês conheceram esse conto do Caio Fernando Abreu. Na verdade, o conto, acho que foi alguns outros membros da equipe também, o Felipe e a Júlia, que eles já conheciam, né? Eles tinham lido por estar pesquisando coisas, acho que do Caio Fernando Abreu mesmo. É, porque a proposta do curta era justamente fazer uma adaptação literária e na primeira reunião foi proposto esse conto que a Júlia já tinha lido e o Felipe também, aí eles trocaram uma ideia com a gente, então achei bacana a proposta no geral do conto e assim foi consenso de primeira para chegar nesse conto. E o que chamou a atenção de vocês nesse conto, que vocês falaram, nossa, acho que é uma coisa legal que vira um filme bom? Bom, primeiro eu acho que por ser diferente, era uma coisa que a gente podia variar do que a gente vinha fazendo na faculdade, dos outros curtas que vinham sendo feitos. Na verdade, a nossa equipe está junta há um tempo já. Tem alguns outros curtas que a gente já fez, que a gente já até ganhou alguns prêmios, né? Então, a gente já tem uma interação desde o começo da faculdade. E aí, o que a gente queria muito era assim, a gente estava pensando o que a gente poderia fazer, que a gente pudesse trabalhar mais com a parte de iluminação, com a parte de direção de arte, acho que era o nosso maior objetivo, né? A gente também tinha a meta de fazer um filme que ficasse bonito visualmente, que pudesse experimentar coisas na parte estética, coisas que realmente a gente não teve oportunidade de fazer e que se destacassem. Então, o conjunto da obra do conto permitia experimentar essas coisas. Principalmente pela parte fantástica que ele tem, né? Então a gente poderia brincar muito mais com isso. Eu acho que era um fantástico também que era possível de ser feito, não era nada que exigir coisas mirabolantes da produção. Grandes efeitos especiais. Exato, não era um filme fantástico que ia extrapolar do que a gente tinha, a gente podia pegar e fazer. Esse conto do Caio Fernando Abreu, que deu origem à Visita, tem uma forte influência do realismo fantástico latino-americano. Nós conversamos com o professor da Unesp, João Eduardo Hidalgo, sobre esta corrente artística e sobre como ela é transportada para o cinema. Vamos ver?
O realismo fantástico ele começou na literatura latino-americana, com alguns nomes hoje absolutamente conhecidos, como o Julio Cortázar, Gabriel García Márquez. E o que é a marca do realismo fantástico, né? É pegar tradições, histórias que não têm fundamentação na nossa realidade empírica. Elas têm que ter uma situação atemporal, uma situação com seres mitológicos, sejam eles do folclore da região, né? Eles não são realistas de maneira nenhuma. Ele nasceu um pouco em resposta ou em contracorrente do próprio realismo da literatura e do cinema. Se pensarmos todo o neorrealismo italiano, o que era esse período, né? Era assim, mostrar a vida como ela era no pós-guerra. Já esgotado esse veio nos anos 60, com o desenvolvimento principalmente da corrida espacial, os autores começaram a produzir outro tipo de literatura, outro tipo de realidade. Olha, eu indicaria, eu acho que A Espinha do Diablo, Espinhaço del Diablo, do Guilherme del Toro. Santi, por favor. E também do Guilherme del Toro, o Labirinto do Fauno, né? Que aí você tem duas narrativas, se pensarmos no filme, nós temos duas narrativas possíveis. Ou é assim, a história da criança que é oprimida por esse padrasto que é do exército, né? Que é franquista aí. É a outra mão, Ofélia. E tem toda a narrativa que fica fantástica, que fica sobre isso. Então ela é uma princesa e que ela tem uma fuga, ela consegue fugir. A narrativa do realismo fantástico, ele sempre tem um estranhamento e uma descoberta, em causar no leitor ou no espectador algum tipo de surpresa que ele não consegue resolver com os dados da realidade do cotidiano. Bom, vocês comentaram agora há pouco aqui com a gente que a escolha desse conto do Caio Fernando Abreu, ele trazia um realismo fantástico muito possível de ser realizado. Quais desafios vocês encontraram na hora de transpor esse conto para a tela? Muitos, porque eu acho que ia trabalhar muito justamente o imaginário. Então, tinha a questão de até onde vai a realidade, até onde entra a imaginação e até que ponto a gente pode exagerar nos elementos que coloca em cena. Foi bom que deu um espaço muito grande pra gente. Então, a gente tinha, por exemplo, existe durante o curto inteiro essa coisa da degradação tanto da personagem, a Valentina, como do ambiente que ela tá para mostrar, acho que mais a parte subjetiva dela, né? Então isso foi um bom trabalho, que a gente teve a locação inteira, todo o cenário que a gente teve que... no começo está tudo perfeito, tudo lindo, tudo limpo, e aí com o tempo ir passando as paredes quando sujas, rachando, papel de parede caindo... E outra coisa é que o filme ia trabalhar muito o aspecto visual. Assim, tem poucos diálogos e então tudo que se passa na cabeça dela tinha que ser passado. Então era muito detalhe que aparecia em cena. Isso, inclusive, era algo que eu queria perguntar para vocês, porque o curta ele tem pouquíssimos diálogos. E aí, como precisa ser um planejamento para que vocês consigam passar toda essa emoção, toda essa mensagem por imagens? Tem que ser um planejamento muito maior? A gente passou uns 2, 3 meses antes das gravações, testando tudo, vendo como é que a gente poderia fazer, porque a casa inteira, ela meio que apodrece, as comidas também, o jardim cresce, tudo fica mal cuidado. Então a gente teve que passar um bom tempo
testando como a gente ia fazer cada coisa, como que a gente poderia fazer para aquela parede que estava linda no começo, parecer que estava já desgastada, mesmo parecer que tivesse passado anos, né? Ela mesma, de repente ela parece descabelada, a roupa dela também muda a cor, aparece rasgado, são pequenos detalhes que constroem essa personagem que está se degradando junto com o ambiente. E que levaram um bom tempo até a gente chegar no que a gente queria, né? Muitos testes. Eu vou até pedir para vocês pararem um pouquinho e aí na volta do intervalo a gente volta a entrar mais nesses detalhes, ok? Então nós vamos para um rápido intervalo e o Curta Unesp já volta. Fique ligado. O Curta Unesp está de volta, hoje apresentando A Visita. O filme é uma produção de alunos do 4º ano de Rádio e TV da Unesp em Bauru. Mas, Japão, outra hora a gente volta, né? Vai com Deus, meu filho, vai com Deus. Vamos combinar, E vamos vir no próximo feriado e a Vai gente com volta. Deus, vai com cuidado. Dá um beijo na Tchau, vovó, meu filho. Tchau, não chora, a mamãe te traz. Tá viu? bom. A mamãe te traz. Obrigada por tudo. Vai Fica com com Deus, Deus. a gente volta logo. Eu vou esperar. Tchau, Tchau pra vovó. Meu Então dá um amor. beijo de tchau na vovó. Fala Tchau, meu amor. Vai com Deus, viu? Bom, Daniela, Mariana, a gente acabou até de ver nesse trechinho, nessa cena que a gente passou agora, que essas cenas envolvendo a família da Valentina, que é a protagonista, elas são bastante naturais. A gente acaba tendo a impressão realmente de que tá assistindo a um almoço de família, a uma reunião familiar. E aí eu queria saber, Mariana, como foi o desafio para você da direção de fazer essas cenas realmente serem tão autênticas? Como foi isso? O bom, que facilitou bastante, foi que, assim, a Lenira, né, ela era a personagem principal, a atriz, e os outros, na verdade, eles eram uma família mesmo. De verdade. Só, na verdade, o filho mais novo da Lenira, que era um amigo nosso também, mas outros eram família, então eram o pai, a mãe e os filhos, o que facilitou bastante, porque trabalhar com criança é meio complicado, né? Quando a gente pensou, bom, vai ter que colocar criança, eu falei, talvez seja um pouco complicado, a gente já sabe que não tem como controlar crianças no set de gravação. Só que a gente queria muito essa parte da família. Então o bom foi que eles ajudaram muito, mesmo sem atuar, mesmo sem... Eles fizeram o melhor deles e as crianças, assim, eu sentei e conversei com eles e eles estavam super empolgados, eles queriam participar. Eram ótimas. Então eles fizeram... eram ótimas. Fizeram tudo certinho. Teve cena que não entrou e eles já pegaram um jeito do filme, entraram mesmo em cena naquilo, mesmo sem ter noção do que era uma gravação de um filme, mas foi bem bacana, deu muito certo. Daniela, no bloco anterior a gente comentou bastante sobre como vocês encararam essa adaptação como um desafio para transpor essa história visualmente para a tela. E então eu queria saber de você, onde você foi buscar referências visuais para poder contar essa história? Bom, dentre o filme como um todo, tem a parte que a gente comentou na deterioração da casa. Tem um filme com a Drew Barrymore, que chama Grey Gardens, que realmente tem essa passagem de uma casa que está bonita e das duas senhoras que acabam degradando todo o ambiente, elas mesmas e tal. Então isso foi uma referência bem legal na hora de detonar a casa. Quanto às projeções, a gente tinha também referência do White Stripes. Eles têm um clipe que acontece, o Jack White chega na casa e a casa está toda revirada, enquanto ele vai andando pelos ambientes, no fundo tem a projeção do que aconteceu enquanto ele não estava. Então, isso também foi uma referência importante para a cena da projeção. Tem também o clipe da Bjork, que a gente pegou, assim, tem o Declare Independence. Tem as linhas, né, do tricô na sala. Declare independence. Don't let them do that to you. Declare independence. Don't let them do that to you. E
foi outra referência O legal é que legal. esses dois clipes, eles são do diretor Michel Gondry, que ele dirigiu aquele filme Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, né? E aquele outro filme também, aquele Rebobine, por favor. É que é uma referência incrível e sempre que eu posso, tô recorrendo a ele, que ele é ótimo. Mas ele foi acho que a maior referência nossa estética, que os trabalhos dele, acho que todos eles acabam completando alguns pedaços do nosso curta. E assim, tinha uma referência no clipe do The Cure, que também a casa tá desabando. Tinha quadros, né, que você tinha separado. Mas aí é Eu mais pra lembro parte que era da- mais parte de fotografia. Então, assim, várias referências nossas. A gente acabou juntando e falando, legal, a gente pode usar isso. Porque essas referências que ela citou são muito mais pra parte da direção de arte mesmo. Que, por exemplo, o que ela estava falando do clipe da Bjork, é que tem aquela cena que a sala fica toda cheia do tricô que ela estava fazendo. Porque no conto, na verdade, ela tece uma manta que cobre a sala inteira. toda. Só que a gente não ia poder fazer isso, óbvio, né? A gente não tinha como. Não ia dar tempo, nem que várias pessoas Então, fizessem isso para cobrir. E já que a ideia é uma adaptação, também não seria legal a gente fazer literalmente o que estava no conto. Então, no fim, a gente acabou fazendo meio que uma instalação artística ali na sala. Pelo clipe da Bjork, os fios no clipe dela, né, ficam arrumados, a gente pegou e resolveu cobrir a sala inteira cruzando os fios pela sala e juntando depois a manta que ela estava tecendo. É interessante ouvir vocês comentarem sobre essas referências, porque a gente realmente acaba sempre buscando inspiração em algum lugar. E eu queria que vocês comentassem para a gente qual que é a importância dessas referências para o trabalho de um cineasta, que as pessoas não sabem desse trabalho todo de pesquisa que tem. Eu acho que, assim, é fundamental você pensar que quando você faz cinema, querendo ou não, você lida com a vida real. Por mais que você trate de um conto fantástico, que esteja, sei lá, um Harry Potter da vida, você precisa tirar referências do seu cotidiano, do que você faz, o que você coloca em cena, tem a ver com o que você faz na sua casa. Não adianta eu colocar coisas que, de repente, não vão se encaixar naquilo. E, assim, tudo que eu vejo, para mim, é referência quando eu preciso fazer um trabalho. Eu acho que isso é importantíssimo. Você cria a partir do contexto que você tem, né? Você faz parte do seu portfólio pessoal de referências. Vai criando essa bagagem cultural de vocês. Exato. Né? E assim, tudo, na verdade, trabalhando com direção de arte, você percebe que às vezes você vê um mofinho lá na parede, mas um dia você vai precisar, nossa, lembra aquele mofinho? Tipo, acho que eu vou tirar uma foto, porque eu vou precisar fazer igual. Então não adianta deixar ele mais verde do que ele é, quando na verdade não é. Enfim, tem que ser uma coisa, assim, incrível para a câmera. Isso é importante. E filmes que eles usam muito esse caráter fantástico, eles acabam sempre utilizando muitos recursos de maquiagem e de figurino. A gente tem aí exemplos do Labirinto do Fauno, nós temos exemplos do Peixe Grande, do Tim Burton. E vocês utilizaram isso com o Homem-Árvore, se é que a gente pode chamá-lo assim. Sim. Acho que esse é o nome dele. É o nome dele mesmo. E aí eu queria saber que vocês contassem como foi o processo de criação dessa roupa do Homem-Árvore. A criação do Homem-Árvore foi uma coisa também bem interessante, que ao mesmo tempo que a gente estava fazendo os testes para casa, tal, a gente estava tentando descobrir como a gente faria esse homem, porque a gente achava uma coisa extremamente importante para completar o curta, né? Porque, afinal de contas, como surge um homem que está parado no jardim e, de repente, ele cresce em galhos. Não podia ser uma coisa que ficasse tosca na hora que eu fosse gravar. Então, envolveu pesquisa. A gente chamou uma amiga nossa que se formou em artes para pesquisar junto com a gente, na questão dos materiais que a gente poderia utilizar. Aí o pessoal entrou em contato com uma escola de samba, com carnavalesco mesmo. Na verdade foram carnavalescos. Primeiro que ele tinha 4 fases, na verdade, o Homem-Árvore. Ele normal, depois ele só com as raízes, depois tinha alguns galhos saindo do tronco dele e depois tinha realmente toda a copa da árvore, né? Com flores e o fruto. Aí o que a gente fez foi que com a raiz dele, a gente fez tudo com papel machê
com uma massa acrílica também e betume que a gente pintava para dar esse tom de tronco mesmo, né, de casca de árvore. Então a gente fez tudo, a gente comprou um sapato do tamanho do ator um pouco maior, né, e fez todo o molde, essa amiga nossa, ela fez toda a base da raiz. Depois a gente fez alguns galhos com arame fininho e cobriu também esse com papel machê e com massa acrílica e pintou. E aí a gente fez um cinto com um elástico que a gente prendia esses galhos a parte nele. Central. E aí o que ela tá falando dos carnavalescos é que a gente não sabia como fazer essa estrutura que criasse essa árvore, né, em cima dele. Então a gente chegou até eles aqui em Bauru e perguntou como é que eles faziam com todas as estruturas deles das escolas de samba mesmo. E eles mostraram pra gente um negócio que eles faziam que era com um ferro mesmo de construção, sabe? E aí a gente fez uma estrutura que cobria assim aqui no peito dele e de lá saíam já os galhos maiores. Porque a dúvida, na verdade, era como a gente vai colocar essa árvore nele. Foi uma armação leve e também não precisou ele ficar tanto tempo em pé com uma coisa que fosse incomodar o ator, porque também tinha essa questão. Se preocupou bastante com ele, mas porque ele era um senhor, né, já que estava lá junto com a gente. Quando a gente fez, inclusive, estava fazendo o casting, também tinha essa questão. Falei, se a gente pegar um senhor de uma idade mais avançada e ele tiver que ficar lá com aquilo, dependendo do tempo, sei lá, vai estar sol, não vai. É complicado trabalhar, então também tem que pensar um pouco nessas questões. E depois do intervalo nós conversamos sobre mais detalhes de A Visita. E você assiste ao filme na íntegra. O Curta Unesp já volta. O Curta Unesp está de volta e hoje falamos sobre o filme A Visita. Inspirado em um conto com o mesmo nome, escrito por Caio Fernando Abreu, o curta é uma produção de alunos de rádio e TV da Unesp em Bauru. Desculpa, mãe. Mãe? Ele voltou, mãe. Bom, meninas, a gente já comentou sobre uma característica do curta, que é ele ter poucos diálogos. E, por causa disso, até a música e a sonorização, ela ganha uma importância muito grande no curta de vocês. Então, eu queria que vocês contassem pra gente um pouco de como que vocês enxergam essa importância e de como foi o desafio de sonorizar esse curta. Acho que essa quantidade pequena assim, de diálogos, né, dá uma abertura muito grande para a gente poder trabalhar com os sons e poder também intensificar a parte do andamento do curta e das sensações que a gente queria passar também. Isso consegue preencher bastante, né? Uma característica que a gente pensou também na escolha era de produzir sensações, ter essa troca de sentimentos. Não diria sentimentos, mas é o que se passa na cabeça dela e, ao mesmo tempo, talvez criar uma certa tensão. E, então, isso foi também importante para chegar na composição final da sonorização. Outra coisa importante foi que a gente conseguiu os direitos para usar as músicas da artista Fever Ray, que ela é vocalista do grupo The Nice. Então, é super difícil hoje em dia a gente conseguir direitos autorais de qualquer banda. Então, conseguir ainda mais de uma banda estrangeira foi ótimo. E a proposta dela é legal, de ter essa música mais orgânica, então ia compor bem. As músicas dela, na verdade, complementaram muito bem o que a gente queria passar com o curta. Então a gente usou 3 músicas dela na sonorização. E também, aí tiveram algumas outras músicas, mas que já eram meio que de direito público, assim, mas que também podiam criar essa parte que ela estava falando da tensão, dessa loucura da personagem, né? Só dentro dela, essa guerra subjetiva dela, né? E outro privilégio de ter conseguido as músicas da Fever Ray é que a gente usou as músicas
do mesmo CD, que fazem parte algumas músicas, a trilha do A Garota na Capa Vermelha. A Garota na Capa Vermelha. Isso. E o que vocês costumavam procurar nessas músicas que entraram nessa trilha? Que características vocês buscavam? Eram músicas um pouco mais sombrias, um pouco mais melancólicas? O que vocês procuravam? Tinha esse lado sombrio em algumas músicas, sim, para poder ter esse crescente, porque a personagem, ela tá num momento de conflito dela, que ela não consegue entender muito bem o que está acontecendo, o que está se passando em volta dela, né? Porque o marido dela, que fazia anos que ela não via, ele tinha aparecido de volta, então ela não sabia se ela ia até ele, se ela ficava sozinha, quieta, ela estava confusa, não tinha ninguém que pudesse ajudá-la, a família dela, mesmo que no começo está presente, ela some só, simplesmente. Então a gente precisava de músicas que trouxessem isso, trouxessem essa parte da... Tanto da... não só a ambientação, mas tanto do conflito interno dela, mas que ao mesmo tempo trouxesse essa parte desse mistério, desse crescente, pra no final... Não vou contar o final, né? Ainda não, ainda não. Sem spoiler. E uma outra característica que a gente também percebe no filme, que é uma sequência bastante bonita do curta, é a sequência em que envolve algumas projeções envolvendo a Valentina. E como foi a criação dessa cena? Bom, a ideia era justamente parecer que ela tá lembrando, tipo, aquelas projeções serem as lembranças dela. Foi uma ideia bem legal. Nosso produtor, inclusive, tipo, ele ajudou bastante na parte da pesquisa do videografismo, né? Ele até entrou em contato com pessoas que fazem videomapping. E aí foram testes também para chegar nas projeções. O que a gente esperava das projeções era totalmente diferente do resultado. Porque, do resultado em si. Porque a gente foi fazendo os testes e a gente viu que o que a gente queria antes ia ser impossível de fazer com os recursos que a gente tinha, né? Então, porque a ideia inicial era que essas projeções elas conseguissem preencher realmente todos os cômodos, para que, como se mostrasse que todas as lembranças dela, todo esse conflito dela tivesse tomando conta do espaço em que ela se encontrava, né? Só que como a gente não tinha um recuo grande da locação, a gente também não tinha equipamentos como projetores maravilhosos que conseguissem fazer isso, né? A gente tinha projetores simples, então a gente acabou ocupando só alguns espaços. E eles ficavam meio que... Só que isso foi bom até, porque eles ficavam... O resultado foi legal. É que a ideia inicial era que a projeção fosse exatamente do mesmo tamanho do ambiente. Mas ficou bacana. Principalmente eu acho a cena que, na sala, porque a projeção acaba ficando no tricô, e aí uma coisa inesperada ficou legal, as imagens projetadas nele. E foi um resultado, assim, agradou. Acabou trazendo uma textura até para essa imagem. Acho que essa foi a parte interessante, que as imagens elas acabaram passando, você via aquela imagem por cima da mesa, por cima dos quadros, todas essas coisas, então cria um aspecto diferente. E acredito até que algo que seja bastante comum em filmes com essa estética de realismo fantástico, com esse tipo de narrativa, é de que o público e os espectadores podem ser que não entendam o filme. E aí eu queria saber a opinião de vocês sobre isso. Realmente é comum? Por que vocês acham que isso acontece? Bom, acho que o melhor exemplo que eu posso dar disso foi quando eu mostrei o filme para minha mãe. Ela assistiu, aí ela falou, olha, o filme é muito bonito, mas eu não sei se eu entendi. E assim, eu acho que era esperado, quando a gente escolheu esse conto, que ele causasse essa estranheza com o público. Porque as pessoas elas não estão acostumadas com filmes que não são lineares. Que, assim, seria mais um filme B, se a gente fosse ver por esse lado. Não é um filme como um blockbuster, sabe? Não é uma história com começo, meio e fim. Você precisa pensar mesmo no que está se passando com o personagem. Mas na verdade, isso não é um ponto negativo, porque era uma coisa que a gente já queria. Quando você faz um filme que você procura brincar com essa parte fantástica mesmo, não é que as pessoas não vão entender, mas você abre possibilidade para que cada um possa entender junto com o que a pessoa traz para o filme, que ela possa realmente entender de uma maneira diferente. Então você tem vários significados para o filme em si, no final.
De todas as mostras que o filme já participou e que eu acompanhei, é super comum eu ver alguém que comenta, nossa, por quê? Ou coisa estranha. Mas eu acho que eu não fico ofendida com isso. Eu acho que eu já esperava que muita gente talvez não fosse entender, mas a proposta é mesmo cada um interpretar da sua forma, pensar talvez naquilo. E é o que a Mariana falou também, filmes fantásticos têm essa coisa de gerar esse estranhamento com o público. Bom, Daniela, Mariana, queria agradecer muito a presença de vocês aqui no Curta Unesp e por terem feito essa visita pra gente aqui no programa. Tá certo, a gente que agradece a oportunidade. Na página do Curta Unesp você pode rever este programa e também as edições anteriores. Obrigado pela sua companhia e até o próximo programa.